Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Não é novidade para ninguém que para caminhar para um maior bem-estar individual ou coletivo é fundamental olhar, estar mais perto e cuidar do mundo natural. O contato com árvores, animais, com a mata e com os espaços abertos em geral é muito importante. Tem poder real de curar e de educar. Já tratamos disso aqui no Capital Natural diversas vezes. Mas e se tratarmos a natureza como uma mestra que pode nos inspirar e nos dar o poder de inovar? Muita gente acredita que o mundo natural, com seus bilhões de anos de evolução, acumulou conhecimento para os maiores desafios que enfrentamos hoje como sociedade, seja na área de mudanças climáticas, seja na engenharia, no design e até mesmo na forma como nos relacionamos. No programa de hoje, vamos continuar a falar de soluções baseadas na natureza e entender como elas podem representar uma mudança concreta de paradigma, de pensamento e produção de inovação e nos levar para o desejado e urgente desenvolvimento sustentável. Para falar delas, estamos recebendo hoje a Malu Nunes, mestre em Conservação da Natureza e Ciências Florestais, diretora executiva da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, e André Ferretti, também mestre em Ciências Florestais, coordenador-geral do Observatório do Clima e gerente de estratégias de conservação da Fundação Grupo Boticário. A Fundação Grupo Boticário fez essa chamada, onde pediu para as pessoas, empresas, ONGs, etc., apresentarem suas soluções baseadas na natureza. Vocês fizeram uma seleção, apresentaram agora no dia 14, e eu queria entender, vocês mesmos têm interesse, como fundação, de contratar algum desses trabalhos, desses projetos? Vocês podem trazer isso para dentro da fundação, não? Esse não é o objetivo da própria fundação, mas sim pode ser que aconteça de vir alguma chamada, algum case interessante e que a gente possa querer se envolver numa segunda etapa de implementação, ou enfim, de levar adiante essa ideia, André. Mas a fundação tem trabalhado já há algum tempo, recentemente, mas já há algum tempo, com chamadas, com desafios para a conservação, desafios de inovação que tragam soluções para setor privado, para setor público, não importa. Soluções que tenham um resultado a mais, enfim, para a conservação da natureza. Eu queria citar você falou. Eu ia falar que assim, o maior objetivo nosso é trazer essas soluções para quem interessar. Então, a ideia é trazer e apresentar isso para a sociedade, para que governos, desde o governo federal, mas também governos locais, empresas, pesquisadores, institutos de pesquisa, ONGs, e donos de propriedades rurais, universidades, qualquer pessoa se inspire naquilo para fazer. Esse é o principal objetivo. E há interesse? As pessoas querem fazer essas alterações? Porque às vezes olha para aquilo, Jesus é uma dor de cabeça. Sim, as pessoas se interessam, muita gente tem problemas. Olhando um exemplo desse, ele fala assim, nossa, eu tenho no meu sítio, na minha fazenda ou no meu município, no meu bairro, o mesmo problema que eu não sabia que podia ser equacionado assim. Eu estava esperando que o poder público viesse e construísse algo faraônico que nunca vem, porque não consegue verba, e estou vendo que eu posso fazer isso com minhas próprias mãos ou com a cooperação dos meus vizinhos. Então, essa questão de, por exemplo, tratar efluentes com zona de raízes é uma coisa simples, que não é tão cara. É basicamente o custo de você fazer uma cisterna e escolher a planta certa e saber manejar. A restauração de áreas degradadas, plantio de mudas, que é algo que as pessoas fazem. Tem gente que faz isso no seu jardim, na sua casa, mas também no seu sítio, na praça. Tem ações, então, que a gente pode falar que são mesmo para fazer em casa, sim, tipo no seu terreno. Sim, como, por exemplo, um telhado verde. Eu vou planejar minha casa, eu posso fazer um telhado verde e para quê? Que solução? Solução para qual problema? Eu pego uma cidade como São Paulo, em que quando tem as grandes chuvas concentradas numa época do ano, a gente tem enchentes na cidade toda. Vamos imaginar que a gente tivesse as casas e os prédios em São Paulo com telhados verdes que absorvessem parte dessa água ou com cisternas também que segurassem um pouco dessa água. Não precisa segurar para sempre, mas pelo menos não deixasse que a água, quando caísse, já de uma vez, de uma vez só fosse... Uma velocidade danada, retém por um pouquinho. Então, são soluções que a gente pode implantar na nossa casa. Eu posso ter estímulos, eu posso, como prefeitura, por exemplo, dar isenções ou descontos em IPTU para aquele proprietário que adotou essa técnica, lógico. Agora eu já acho que você é maluco. Falou em prefeitura dar desconto no IPTU, aí você já não está arcando com a realidade. E por quê? Na hora que você mostra para o prefeito, se ele não fizer isso, ele vai gastar mais dinheiro do que ele abre mão quando dá o desconto do IPTU, ele fala, opa, é um bom negócio para mim.
porque se vai sair mais barato, para o proprietário do imóvel é um desconto e para a prefeitura é um investimento menor do que ele ter que depois fazer um piscinão, do que ele depois ter que pagar indenizações e fazer grandes obras. Ele divide a solução com o privado, né? Então, ele, ao invés de ele ter que cuidar de tudo, alguns poderão cuidar de uma parte desse problema. A gente aceita, não tem problema. Resolvendo, tá bom. E eu fiquei particularmente animada com essa nossa primeira chamada de soluções baseadas na natureza, com os cases que todos são interessantíssimos. Eu já ia te Vocês perguntar, vão eu queria que ver. você me contassem quais eram os mais legais. Então, mas eu particularmente fiquei muito animada com os que vieram de gestão municipal. De olha que gestão bom. pública, não só municipal. Então falemos. Que vieram, né, André? Vieram acho que 4 que foram selecionados. Os finalistas. Dos 15 que a gente selecionou como finalista, 4 são nessa De gestão linha. Mas não pública. são E aí, necessariamente os top 4, assim. Não, São os top não, 4. a gente separou por grupos aqueles que trazem soluções para cadeias produtivas, para gestão pública, aqueles que trazem para questões hídricas. Então a gente foi... Poluição da água, poluição né? da água. Esses de gestão pública tinha muito a ver com manter áreas verdes, por exemplo, dentro da cidade, né? Parques lineares, restauração de beiras de rio dentro da própria cidade, que daí vão trazer esse conforto térmico, essa regulação do microclima, água, né? A despoluição do ar, todos esses serviços ambientais. Então, fiquei muito animada de ver os gestores públicos pensando já nisso, já com propostas. Olha que bom. E interessados em divulgar isso para ampliar essas ideias. Podemos citar mais algumas coisas? Queria ter... Existem alguns que estão, por exemplo, pensando em recuperar mangues e restingas para proteger as cidades litorâneas desses eventos climáticos extremos que acabam trazendo grandes ressacas, né, tempestades que acabam destruindo parte da cidade, causando erosão, desbarrancamento de áreas, destruição de casas, de estabelecimentos. Então, percebendo que essa vegetação nativa que existia em determinados locais e que por muito tempo foi sendo extraída, degradada, ela tinha um papel de dar essa segurança, além de tudo aquilo que a gente sabe de ser abrigo para a fauna, de ser um berçário, né? Também estabilizar o terreno, estabilizar o terreno e segurar aquilo que é o maior patrimônio de quem está ali no litoral. Imagine uma cidade como Santos, que se prevê que nas próximas décadas o mar pode aumentar 18 centímetros. A gente vê um calçadão muito bonito, conhecido internacionalmente, e que está sendo, cada ressaca dessa, cada tempestade dessa, ele vai sendo comido pelo mar. Então, o que existia ali anteriormente ao calçadão? Existia uma vegetação nativa, existiam, dependendo da região, são mangues, são restingas, que estão ali e têm esse papel de segurar, além da beleza toda que isso traz para o local. Então, a partir do momento que esses municípios, esses gestores vão percebendo isso, novos bairros que vão sendo planejados, novos loteamentos, reservam faixas disso para proteção e beleza cênica também. E isso vai agregando valor ao terreno, ao imóvel que vai ser vendido ali. Então, às vezes você tem... No longo prazo, no né, longo André? prazo, sim. Porque, assim, tem muitos... A gente vê hoje, né, no Brasil, quase que 80% da população mora na Mata Atlântica, na costa, basicamente, né? E a gente vê hoje condomínios e novos empreendimentos que são milionários, caríssimos, super valorizados e que estão em frente à praia. E a gente, assim, e o que será daqui 30 anos, né? O André falou em 18 centímetros em Santos. Tem estudos que já falam de 3, 4 metros. Então, assim, ninguém tem certeza, claro, são modelagens, né? Tudo estimativa, mas... É extremamente preocupante. Quanto tempo esses condomínios que estão em cima da praia vão ter valor? Vão valer por quantos anos, né? Outros No exemplos? Recreio, no Rio de Janeiro, posso estar errando o local, mas que já teve a erosão toda da frente, teve interdição da Defesa Civil. Sim, você teve outros exemplos assim de município, um município, por exemplo, São Bento do Sul, em Santa Catarina, em que a empresa de água, que é uma empresa municipal, a SAMAI, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, e a prefeitura, junto com outros parceiros, começaram a estudar toda a bacia hidrográfica, porque o negócio da empresa de água é a água de qualidade, esse é o negócio dela. Então, quanto melhor ficar a qualidade dessa água, melhor vai ser para ela e para os consumidores dessa água. Mas eles perceberam também que eles não dá mais para se basear só nas séries históricas.
nos dados anteriores que mostravam quanto chovia, quanta água descia no rio, que áreas alagavam ou não. Agora eles perceberam que é necessário você fazer modelagens para prever o futuro, porque o clima está mudando e você precisa usar essa tecnologia que a gente já tem hoje de modelagem para prever onde serão as áreas mais impactadas, até para que elas não sejam ocupadas por pessoas que depois podem perder suas vidas, como aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro, por exemplo, alguns anos atrás. Mas também para que a empresa de água saiba antes, ela possa se adaptar a um clima que está vindo e possa, então, proteger as áreas que são mais sensíveis daquela bacia hidrográfica, que vão, isso ajudando desde a salvar vidas de pessoas, a reduzir prejuízos econômicos e também a melhorar o fornecimento de água para essa população nas próximas décadas. Então, é um exemplo de uma empresa de água que está vendo que isso é essencial, esses serviços ecossistêmicos funcionando bem, isso é essencial para o seu negócio, que é água de qualidade para a população. Bom, a conversa continua. A gente vai fazer uma rápida pausa no Capital Natural, mas eu volto já já, não saia daí. Estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje continua a conversa iniciada na semana passada sobre as chamadas soluções baseadas na natureza, com a Malu Nunes, diretora executiva da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, e André Ferretti, coordenador geral do Observatório do Clima. Bom, diante de tudo que foi apresentado para vocês, da importância que se tem de perceber a natureza, para entender as soluções que são baseadas na natureza, qual a importância do conhecimento dos povos nativos, André? Bom, os povos nativos, eles tinham uma vivência muito mais próxima da natureza, uma dependência, uma associação com essa natureza muito maior do que hoje, do que o povo moderno, do que o habitante das zonas urbanas. Então, ele foi aprendendo, isso tudo que a gente está falando aqui, eles aprenderam na prática, eles viam, sentiam e se inspiravam. Então, praticamente tudo, desde das suas comidas, dos seus remédios, das suas tecnologias, sempre baseadas na natureza. Então, essas populações mais isoladas, elas aprenderam a usar a força da água para produzir energia. Elas aproveitavam, faziam roda d'água, faziam moinhos, e isso a gente vê nos filmes de história que já eram utilizados há muito tempo. E hoje a gente às vezes está resgatando algumas dessas coisas para resolver problemas que a gente tem hoje, que foi o quê? A gente abandonou muito disso para produzir energia baseada em combustíveis fósseis, que nos trouxe uma série de problemas. Então, hoje a gente olha para aquelas antigas tecnologias que esse pessoal usava e fala, nossa, eles também produziam energia. É funcional. É funcional e por que a gente não pode reaprender? E mesma coisa os remédios, né? Nada como uma folha de guaco para tosse. Exatamente. Olha lá. Eu vou ter que tomar um xarope de guaco. As plantas, né, os animais, então, eles percebiam nos movimentos da natureza, nos ciclos da natureza, as soluções para as questões deles. Então, eu acho que o que a gente mais tem a aprender com os povos tradicionais é justamente a gente perceber, a gente estar sintonizado, a gente observar bem e aprender com a natureza esses ensinamentos todos que estão aí ao nosso redor, sempre estiveram, e nós já usamos mais isso do que hoje. Então, a gente precisa resgatar essa curiosidade, resgatar esse olhar, essa observação e valorizar também aquilo que foi guardado, que está aí muitas vezes nessas comunidades que a gente não se dá conta. Então, para muitos dos nossos problemas, as soluções estão aí há muito tempo. A gente só precisa olhar com carinho. Olhar, né? A gente, graças a Deus, aqui no Capital Natural, a gente volta e meia toca nesse assunto, né? A gente se distanciou muito e a gente está voltando. É isso. Né? Seja pela dor, pelo que for, mas está voltando e vamos tentar aprender. Agora, eu queria abrir um pouco mais o assunto com vocês para falar da importância das florestas como um todo e das florestas tropicais. Então, acho que o mais óbvio assim, é que tudo que a gente usa, o que a gente se alimenta, o que a gente come, tudo o que a gente veste, tudo vem de alguma forma ou de outra da biodiversidade.
das florestas, das áreas naturais, né, Marina? Então, acho que voltando um pouquinho lá nos povos indígenas, hoje os problemas são muito mais complexos, ok, mas também a gente tem muito mais tecnologia, tem muito mais ferramenta, né? Então, acho Mais que, gente, né? eu acho que o que... Também. Ok, são problemas mais complexos, a população está muito maior, claro, as cidades muito, né, uma concentração maior de gente, diferente do que antigamente, pequenas vilas, né, pequenas populações nativas, por exemplo. Mas eu acho que é isso, né, é a aproximação, é a conexão, é entender o quanto a gente depende da natureza. E voltando aí às florestas, sim, remédios, alimentos, tudo vem da biodiversidade, né? Então, a importância da gente manter é para a nossa própria sobrevivência e para a nossa sobrevivência e das atividades produtivas que a gente depende também, né? E a gente ter sempre em mente que o que diferencia o nosso planeta dos demais é a biosfera. Então, a gente tem, todo o planeta, a gente tem a litosfera, a atmosfera, né, a estratosfera, a gente tem os solos, as rochas, mas a parte viva é o que nos diferencia dos outros planetas. E é aqui que a gente consegue sobreviver e só aqui. Pelo menos até hoje é o único lugar que a gente consegue sobreviver. Então, saber cuidar do que nos diferencia, do que possibilita a nossa vida é essencial. Não é só uma questão de gostar ou não, de achar bonito ou não. É isso que nos permite fazer tudo o que fazemos. Então, essa conexão que existe, não adianta, ela existe, ela precisa ser bem cuidada, porque a conexão existe, não há dúvida que ela existe. Então, as soluções baseadas na natureza ajudam muito a gente voltar a fazer essas conexões, conectando, então, problemas sociais, econômicos, ambientais com a natureza. E como a natureza pode ajudar nessas questões, pode trazer melhor qualidade de vida, melhoria, tecnologia, desenvolvimento, saúde, tudo, alimentação, tudo isso que é essencial para a nossa vida. Como os estrangeiros, né? Qual a importância que os estrangeiros dão para as nossas florestas? Nossa, os povos mais ricos, não vou nem chamar de desenvolvidos, mas aqueles que têm mais riqueza e que estão numa qualidade melhor de vida, eles têm percebido, até porque muitos deles, para chegar nisso, acabaram também degradando sua natureza, eles têm percebido como eles perderam ao abrir mão de algumas coisas para acumular essas riquezas. E hoje eles precisam... correr atrás do prejuízo. Correr atrás. Mas acho que a Marina falou de floresta tropical, né? Quando você pensa que a Amazônia regula o clima de toda a parte central aqui do país, por exemplo, quer dizer, as florestas tropicais têm uma importância maior do que só onde elas estão, né? Elas têm uma influência além daquilo, no regime de chuvas, no regime de ventos e assim por diante. Então, é muito importante também, eu acho que daí é um outro pilar bem importante na Fundação Grupo Boticário, é a gente investir ainda assim em pesquisa. A gente ainda não conhece tudo, a gente está descobrindo espécies, né? O tempo todo, basta investir um pouquinho e você descobre uma nova espécie. Então, o quanto dessa biodiversidade a gente ainda não conhece, a gente está destruindo por não conhecer, ocupando lugares sem respeitar essa biodiversidade, e o quanto ela poderá ser não só útil, quanto necessária para a nossa vida, sim. Né, no futuro. Então, bastante importante esse pilar da ciência, do conhecimento, de investir em pesquisas. É que a gente fala dos estrangeiros, mas assim, tem duas vertentes, né? Tem aquela que quer explorar, porque tem tudo isso, né? Seja para fazer medicamento, seja para fazer bebida. Mas você tem também aqueles que querem proteger e que há até um embate de proteção, falando lá fora de que a Amazônia, no nosso caso, assim, tinha que ser protegida e tirada dos brasileiros, porque não tomamos conta daquilo. Quer dizer, tem uma importância superestimada, ou é mais um interesse de exploração. Na verdade, existem as duas coisas, mas eu acho que alguns dos problemas com os quais a gente tem lutado nas últimas décadas, como, por exemplo, as mudanças climáticas, tem nos mostrado a importância desses ecossistemas mundo afora, e não só a floresta. A gente fala da floresta amazônica porque a gente está aqui no Brasil, mas tem grandes florestas maiores que a Amazônia, por exemplo, na Sibéria. Não são florestas tropicais, mas são também florestas.
E esses grandes ecossistemas, onde quer que eles estejam, eles são essenciais para a vida na Terra, não apenas no seu país. Então, como a Malu falou aqui, a conservação da Amazônia é essencial para a agricultura do sul do Brasil, mas também do Uruguai, da Argentina, do Paraguai. É só um exemplo. Então, aqui dos Andes para baixo, aqui na América do Sul, todos os países, os estados aqui, São Paulo, Mato Grosso do Sul, todo mundo tem essa agricultura que se destaca aqui no Brasil, mas também no Uruguai, na Argentina, graças à umidade que vem da floresta amazônica. É um exemplo. Isso acontece em grandes ecossistemas mundo afora. Então, esses grandes ecossistemas, que infelizmente são poucos os que ficaram grandes, eles precisam ser protegidos porque eles são essenciais para todo o funcionamento da economia e da vida no planeta. Agora, pequenas áreas também são de grande importância, porém mais local, né? Sim. Você ter um Parque Ibirapuera na cidade de São Paulo é essencial para a qualidade de vida das pessoas na cidade de São Paulo. Você vê a diferença até nos bairros que são mais arborizados, né? Você basta ter um pouco mais arborizado, até a temperatura cai, o ruído diminui. Isso faz a diferença. Bom, continuaremos a conversar sobre esse assunto. Capital Natural vai fazer uma pausa super, super rápida. A gente volta já já. Estamos de volta com o programa Capital Natural, que segue hoje a conversa começada na semana passada sobre as chamadas soluções baseadas na natureza, com Malu Nunes, diretora executiva da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, e André Ferretti, coordenador-geral do Observatório do Clima. André, que também faz parte do grupo, né, André? Toda vez eu chamo você, preciso lembrar disso. Agora, eu queria saber um pouquinho de como a gente pode incentivar esses núcleos arborizados dentro da cidade. Como é que vocês estão fazendo isso ficar mais interessante para o poder público? Então, as áreas protegidas na cidade, elas trazem um conforto muito grande para as pessoas, que não têm o hábito ou não têm condições, às vezes, de se dirigir a uma área natural mais longe, a um parque nacional e assim por diante. Então, tentando fortalecer esse argumento, né, de criação e manutenção de investimento nessas áreas protegidas, a Fundação criou uma metodologia para mensurar os benefícios sociais e econômicos, porque os ambientais, para nós, já são claros, né? De proteger aquele remanescente, aquela área natural. Então, vamos medir também os benefícios sociais e econômicos que a comunidade do entorno, que a cidade recebe ao proteger essas áreas. E aí, Marina, foi super bacana da gente ver, porque nós medimos, por exemplo, um parque urbano em Curitiba, o Parque Barigui, que é mais ou menos, para quem não conhece, ter uma noção, é quase do mesmo tamanho do Ibirapuera em São Paulo. Tá. E é também numa região, né, urbana, central e tal. Então tem um valor muito grande para a população, que tem diferentes atividades lá. E para cada real investido nesse parque, retorna para a comunidade R$ 12,50. Então, esse é um exemplo. E aí nós medimos em parques estaduais, nós medimos em outras áreas protegidas. E varia um pouquinho, claro, depende, né, de o quanto é investido, que contratações, que geração de atividade com renda que é feita no parque, os próprios serviços e equipamentos para manutenção. Tudo isso que é investido no parque varia de um para o outro, mas sempre o resultado foi positivo, em todas as unidades de conservação que a gente mediu. Aí fica fácil, né? Dando números positivos, não tem tanta discussão. Mesmo assim, ainda tem alguns entraves. Fala, André. E da onde vem esse dinheiro, né? Vem desde dos comércios que se estabelecem ali, dos negócios. A gente foi computar assim, quem é que vende pipoca, que vende água, que tem algum negócio que se instalou dentro ou ao redor daquele... bicicleta, enfim, tá. Então, tudo isso vai movimentando a economia e gerando recursos. E também tem algumas coisas que a gente nem lembra. Até mesmo a prefeitura passa, muitas vezes, a receber mais recursos com a unidade. Por quê? Por conta do IPTU. Pensem quanto vale o IPTU ao redor de um parque, um bom parque. Imagine uma região sem o parque. Na hora que você instala o parque, todo aquele terreno ao redor se valoriza. Isso significa gestor público, olha a fonte. Significa IPTU. As construtoras vão lá, adquirem terrenos, constroem, geram emprego para as pessoas, porque não é construir um prédio em qualquer lugar, é ali perto. Então, isso arborizado, já é um chamativo, aquela coisa toda. Abraça a árvore, meu amigo, e aí, ganhar dinheiro. Isso, aí vem academia, vem restaurante, vem lanchonete, e aí começa. Bom, vocês acham que as soluções baseadas na natureza podem ser uma forma de
nos salvar das mudanças climáticas? Está aí um bom caminho, quer dizer, um bom caminho sempre mas que é o caminho para se fazer isso? Sim, inclusive, assim, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente tem uma categoria de soluções baseadas na natureza, com essa pegada climática, que se chamam adaptação baseada em ecossistemas. Então, quando a gente fala em mudanças climáticas, a gente vai por duas linhas. Ou mitigação, que é reduzir emissões para o problema não se agravar, ou adaptação, que é sabendo que o problema está aí e vai se agravar, como que eu sofro menos. O mar já subiu, o que eu faço? O que eu faço? Ou vai subir 18 centímetros em Santos nos próximos anos, o que eu faço? Então eu tenho que me adaptar a esse novo cenário. E existem aquelas que são as adaptações baseadas em ecossistemas. Em 2015, a Fundação Grupo Boticário lançou um estudo sobre isso, está no site da Fundação Grupo Boticário, e a pegada desse estudo foi juntar cases no mundo inteiro e depois traduzir isso em oportunidades para políticas públicas. O que a gente queria mostrar para os gestores públicos é que a gente juntou 96 cases no mundo inteiro e você, entrando nessa publicação, você consegue chegar em cada um, tem links ativos em que você pode obter mais detalhes sobre esses links, a gente faz um resuminho sobre esses casos, mas a gente sintetizou aquilo para dizer assim, o que isso pode ajudar em políticas públicas do Brasil. E para a gente foi muito interessante porque o Ministério do Meio Ambiente, que é parceiro nosso nessa chamada de adaptação baseada em ecossistemas agora, de soluções baseadas na natureza, o Ministério do Meio Ambiente estava construindo o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima. E quando ele teve acesso a esses estudos, a gente conversou com o Ministério, que inclusive nos ajudou a trabalhar no projeto inicial, quando a gente foi pensar em quem poderia nos ajudar e que lacunas do conhecimento ainda existiam. Eles falaram, olha, nós estamos construindo o plano e a gente teria interesse sim nisso. Pegaram esse estudo e hoje, dentro do Plano Nacional de Adaptação que foi lançado em 2016, existe um dos 9 princípios que orienta esse plano, é justamente a adaptação baseada em ecossistema. E eles citam isso durante todo o plano, mostrando o plano, ele se organiza em 11 setores chaves da economia, da sociedade, e em pelo menos 5 ou 6 deles lá no plano, eles citam como que as soluções baseadas na natureza, através da adaptação baseada em ecossistema, podem ajudar ao desenvolvimento de uma sociedade de baixo carbono e também a reduzir os impactos da mudança climática no Brasil. Então está lá para o setor da agricultura, como isso pode ajudar, para o setor, por exemplo, do desenvolvimento urbano, para a saúde, vários setores, para a indústria. Dá para ajudar novembro voltar a ficar quente? Porque eu estou achando estranho sair de cachecol de manhã cedo. Algo está errado nessa altura do campeonato. Mas, novembro não, dezembro, já estamos em dezembro. Já estamos em dezembro. Mas basicamente, assim, qual que é a grande mensagem que essa teoria da adaptação baseada em ecossistemas traz? O que ela diz é o seguinte, quanto melhor estiver o funcionamento de um ecossistema, menos essa região, as comunidades que estão lá, as empresas, os negócios, as pessoas e a biodiversidade, menos vai sofrer impactos das mudanças climáticas. E, por outro lado, quanto pior estiver esse funcionamento, quanto mais degradado esse ecossistema tiver, mais impactos quem estiver ali vai sofrer. Então, baseado nesse princípio, a gente começa, então, a avaliar a saúde desses ecossistemas, inclusive os ecossistemas, os agroecossistemas, esses ecossistemas urbanos, não apenas os ecossistemas naturais, mas todos os ecossistemas. Então, a gente vai lá, faz um diagnóstico disso, encontra os pontos mais vulneráveis que estão em maior desequilíbrio e intervém, principalmente com as soluções baseadas na natureza, para tentar melhorar esse equilíbrio, porque vai ser essencial para aumentar a nossa resiliência e fazer com que a gente sofra menos impacto. Eu tenho 2 minutos e 2 perguntas. Quer completar, Malu? Não, ia dizer que a importância primeiro, a inserção da conservação no plano nacional, plano do Brasil, como que o Brasil vai se adaptar às mudanças climáticas, né? Sim. E aí, a importância disso, porque esse plano federal, nacional, acaba se desdobrando nos governos locais, municipais, estaduais e também para o setor privado, né? Ela já foi até em velocidade. Já acelerei também, André. O que é biomimética? E isso é diferente de soluções baseadas na natureza? Então, biomimética é um dos tipos de solução baseada na natureza. Um exemplo que a gente citou no outro programa foi a questão da asa da borboleta. Começo do primeiro programa, quem perdeu, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Ali a gente falou que um exemplo de como usar soluções baseadas na natureza, que seria nesse caso a biomimética,
engenheiros, cientistas, químicos que estavam procurando soluções para cores, para tintas, que vão ser úteis aí para revestimento automotivo, pintura de prédios, de casa. Eles estavam procurando soluções e perceberam que nas asas da borboleta, uma solução que a natureza encontrou e que eles se espelharam, por isso biomimética, imitaram aquilo ali, na biologia da borboleta, do animal ali, era a inclinação e a disposição de escamas que formam a asa da borboleta. Então, não eram a coloração que resultava disso não era de pigmento, era muito mais uma sobreposição, e o alinhamento e o ângulo dessas escamas. Então, quando a luz incide naquele ângulo, ela gera uma cor. Então, você pode gerar cor sem precisar do pigmento. Gente, basicamente a natureza é uma coisa incrível, incrível. Agora, eu tenho que encerrar o programa e queria chamar a atenção, assim, para quem se interessou e quiser conhecer agora já publicada essa chamada, para ver essas iniciativas que vocês trouxeram à tona como fundação, como é que faz para fazer isso, Malu? Bom, pode entrar no site da GVSES, né, do Centro de Estudos de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, tem um link lá, e também no site da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, a gente vai ter um link com essa publicação online, né, André, em português e em inglês. Em inglês. E também o Ministério do Meio Ambiente, que é outro parceiro essencial nessa chamada de soluções baseadas na natureza, também vai estar divulgando. Então, Ministério do Meio Ambiente, GVSES, e Fundação Grupo Boticário divulgam isso eletronicamente. E nós e vocês também, você vai no Facebook ou usa para alguma coisa útil, o programa fica por aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês dois, a Malu Nunes, diretora executiva da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, e André Ferretti, coordenador-geral do Observatório do Clima e gerente de estratégias de conservação da Fundação Grupo Boticário. Eu peço que você fique com a gente, acesse a nossa página, curta no Facebook, reveja os nossos vídeos no portal bandnewstv.com.br e no YouTube também em HD. Eu sou Marina Machado e até a próxima.